Pastor Fernando Pastor das multidões. Eu gosto de ouvir rezar, Pastor Fernando. Eu convido os meus amados irmãos para ler comigo a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Números. Eu quero ler com vocês no capítulo de número 10. Capítulo de número 10. E eu quero ler com vocês apenas os versículos de número 25 e 26, que diz assim a poderosa palavra de Deus: Finalmente partiram os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Aizé, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava o exército da tribo de Azer. Queridos, esse texto da Bíblia traz uma história quando fala a respeito dos israelitas para o Sinai. É um texto que fala que no 20º dia do segundo mês do segundo ano, quando a nuvem segue e guarda as tábuas da aliança, a Bíblia revela que então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Se você parar para meditar comigo, você vai entender que não faz nada se não tem a ordem de Deus. Enquanto a ordem ela não é dada, se pode fazer nada. Tem que esperar a ordem de Deus ser dada. Por isso, queridos, que quando nós começamos a entender que enquanto a ordem não descer, você não pode fazer nada. Tem que esperar a ordem de Deus. Deus é aquele que ordena você ir, como também Deus ordena você voltar. Deus é aquele que também ordena você ficar. Existe a ordem de Deus que desce. A Bíblia revela que conforme a ordem do Senhor que foi anunciada a Moisés. Sabe que tem hora que Deus manda você avançar, tem hora que Deus manda você se aquietar. Tem hora que Deus manda você recuar. Por quê? Porque Deus, Ele é reconhecedor de todas as coisas. E Deus dá uma ordem, conforme diz no capítulo de número 10 de Números, versículo de número 13. Assim, partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. A Bíblia diz que os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira, Naasson. Também filho de Aminadab estava no comando. Observe comigo que a bandeira, ela sempre ia junto deles. Cada um que estava defendendo
a sua bandeira. Diz a Bíblia que Natanael, que era o filho de Zoar, ele comandava também o exército da tribo de Isacar. A Bíblia diz que Eliabe, que era o filho de Elom, ele chefiava os exércitos da tribo de Zebulum. Quando o tabernáculo era desmontado, os Gersonitas e os Meraditas o carregavam e partiam. Diz a Bíblia também que o exército do acampamento de Ruben partiram em seguida junto à sua bandeira Elisur, que era o filho de Sideur. Ele estava no comando. Observe que Deus, ele concedeu a oportunidade aos homens para que eles estivessem no comando de um exército, de um grupo de pessoas. Observe que tinha sempre um homem no comando aqui na terra. Mas, amados, se eu for destrinchar para você com a graça e a ajuda do Espírito Santo, nós iremos se aprofundar muito, porque esses homens que foram colocados no comando do exército, eles não tinham nome, eles não eram muito conhecidos, mas eles foram escolhidos exclusivamente por Deus para ser colocado na frente do comando. Se você parar para meditar comigo, você vai começar a entender que quando Deus, ele quer colocar alguém no comando de uma situação, ele vai e coloca, porque ele é Deus. Se pararmos para meditarmos profundamente nesse texto, nós também vamos começar a entender que Deus, ele usou Moisés abriu a boca e Deus honrou o mesmo. A Bíblia revela que Zorozidai, ele comandava. Zorozidai, irmão, a Bíblia diz que Deus deu a honra a ele. Sabe para quê? Zorozidai, para ele também incomodar. Ele comandava também, porque ele sabia que Deus estava com ele. Zorozidai, ele comandou. Quem era Zorozidai? Ele era um homem que as pessoas não davam muita credibilidade a ele. Ele comandava o exército da tribo de Simeão, sabe? E grandes coisas aconteceram através da vida dele. Cada um que foi colocado no comando, foi o próprio Deus que o colocou, entendendo Deus, que o que ele estava colocando, Deus olhou e viu que tem capacidade. Existem pessoas que quando olham de si, não vê capacidade, não vê condições. Quando olha para dentro de si, não vê saída. Pessoas que recuam, pessoas que se escondem, pessoas que se encostam, porque quando olha para dentro de si, diz que não tem condições. Zorozidai, ele comandava o exército da tribo de Simeão. Ele era um homem cheio de capacidade. Comandar a tribo, o exército da tribo de Simeão, não era fácil. Mas ele sabia que Deus tinha colocado ele. Existe lugar que Deus nos coloca, que as pessoas olham e diz: foi colocado, mas não tem condições de estar neste lugar.
Na verdade, Zuruzidai, ele recebeu palavras, meu Deus, mas ele não recuou, ele recebeu palavras que poderia lhe deixar triste, desanimado, palavras que podia fazer ele recuar, desistir de tudo e de todos. Mas Zuruzidai, meu Deus, ele estava firmado, ele sabia que aquilo ali era coisa de Deus. Você está entendendo? Tem coisas que é de Deus e não adianta ninguém tentar atrapalhar, que não adianta ninguém tentar. Meu Deus, sabe o que quer dizer o nome Zuruzidai? Zuruzidai significa, em hebraico, significa minha rocha é o Deus poderoso. Você está entendendo o que o nome Zuruzidai significa? Minha rocha é o Deus Todo-Poderoso. Você precisa entender que o Deus Todo-Poderoso, ele é a tua rocha. Zuruzidai estava entendendo por quê? Porque ele tinha história para contar. Ele sabia que ele não tinha chegado até o topo de comandar um exército de Simeão em vão. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele não dependia das pessoas para servir, para fazer aquilo que Deus o ordenou que ele fizesse, conforme está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Números, capítulo 2, versículo de número 11 e 12, a Bíblia Sagrada diz que seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampara ao lado de Rúben, o líder de Simeão, que na época era Selumiel, que era o filho de Zurizadai. Esse homem, Zurizadai, ele era um homem que já carregava, que adquiriu uma história, e essa história ela não tinha como apagar. Meu Deus! Mas que mensagem é essa? O que Deus está querendo dizer dentro dessa mensagem? É porque você já tem uma história e você tem que entender que o adversário ele trabalha 24 horas para apagar a tua história. Meu Deus, em que área da tua vida tu tem uma história? Quando você olha para dentro de você, em que área você vê que você verdadeiramente, com a graça de Deus, você conseguiu construir uma história? É justamente essa história que o adversário está querendo destruir. Meu Deus, o adversário está querendo acabar a tua história. Tu estás entendendo? Tu tem história, tem? Quem tem história? Quem tem história? Quem tem história? Quem tem história, ele é bombardeado pelo diabo, irmão. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, é verdade. E quem puder preservar, cuidar, zelar pela sua história, quiser. Você tem uma história. E se você não cuidar da sua história, vão destruir a mesma. Zuruzidai, o nome dele no original, no hebraico, é minha rocha é o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que a rocha dele é o Deus Todo-Poderoso. Quando lhe deram um nome, já lhe deram entendendo, olha, você vai ser Zuruzidai, você vai enfrentar muitas coisas, o seu nome significa minha rocha, é o Deus Todo-Poderoso, ou seja, todas as vezes que você enfrentar batalha, pelejas, perseguições e lutas, entenda que a sua rocha é todo-poderoso. Meu Deus, o Deus Todo-Poderoso estava com ele o tempo todo, toda hora. O Todo-Poderoso estava com ele,
fazendo ele mais que vencedor. Zoruzidai, ele foi um homem que Deus o ajudou na caminhada, que Deus não permitiu com que a história dele fosse interrompida. Meu Deus, o Espírito Santo de Deus traz essa palavra revelada pelo Espírito Santo para te dizer que alguém está querendo danificar a tua história. Meu Deus do céu, é muito forte isso. Está querendo danificar a tua história, a história que você conseguiu construir. A tua história, sabes tu que ela tem o selo de Deus? Em que área você tem história? Tem história é na tua área profissional? Em que área que você tem uma história? A tua história é uma história na área ministerial, a chamada de Deus. Todo mundo tem uma história. E a história é quantas histórias que foram interrompida pelo adversário, e o Senhor manda você abrir os seus olhos, meu Deus, porque o adversário está querendo danificar a tua história. Tu estás entendendo? Zoruzidai, ele tinha um dele. A minha rocha é o Deus Todo-Poderoso. Com a bandeira, era a bandeira do Deus Todo-Poderoso. Ele levantava uma bandeira, e essa bandeira ela não podia arriar de jeito nenhum, porque se ele arriasse a bandeira, as pessoas iriam criticar, ia zombar, ia dizer: cadê o Deus poderoso? Não é a tua rocha. E cadê a tua rocha? Onde é que está? Cadê a tua rocha que não fez nada por você? Cadê a tua rocha que não atrapalhou o que o adversário fez para te prejudicar? Estão querendo danificar, meu Deus, a tua história. Mas quem tem história não baixa a cabeça. Quem tem história, tem história. Quem tem história é reconhecido. Zoruzidai, ele tinha uma história. A Bíblia Sagrada diz que finalmente partiram os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira, com retaguarda para todos os acampamentos. A Bíblia diz que Aizeca, o filho de Amizadai, estava no comando. Cada um estava no comando de uma situação. Tu tens que entender uma coisa, irmão, que quando Deus te coloca no comando, é porque Deus, ele quer te usar. E nós precisamos deixar Deus nos usar. Porque se Deus não me usar, se Deus não te usar, as coisas, as pessoas, elas são prejudicadas. E através da tua vida, pessoas que estão para ser prejudicadas. Se verdadeiramente tu não baixar a tua cabeça, pessoas vão ser abençoadas em vez de prejudicadas. Você está entendendo? Ainda tem Zoruzidai na caminhada, na terra, que abre a boca, que comanda e que diz que a rocha dele é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor está falando aqui, sabe de quê? O Senhor está falando a respeito daqueles que não aceitavam Zoruzidai. Ele, na sua história, na sua caminhada, ele conseguiu muitas e muitas vitórias. Sabe por quê? Porque sabia que Deus estava com ele. Porque ele sabia que ele não tinha sido colocado ali pelos homens. Você tem que entender que se não foi os homens que te colocou e foi Deus, você tem que entender que o próprio Deus, ele se responsabiliza por você. Aonde você colocar a planta do seu pé, aonde você colocar a sua mão, abençoa. Você crê? Você está precisando que Deus abençoe aonde? O quê? Bota as tuas mãos, vaza aí no negócio. Abençoa, abre a boca aí. Eu ensino que você também não pode ficar dependendo ou esperando o profeta chegar e botar a mão. É você quem tem que botar.
É você quem tem que encarar. Tem coisas que é você e Deus, Deus e você e mais ninguém. Por que mais ninguém? Porque senão prejudica. Zuruzidai estava firmado com Deus e ele sabia que Deus estava com ele. Deus está com você. Deus abençoe esse homem de uma maneira maravilhosa. Ele comandava, mas todo comandante que tem história, ele é bem sucedido. Se você tem história, você vai ser bem sucedido. Deixa eu citar uma mulher que tem uma história de oração, uma história de clamor, uma história sofrida, mas que buscava, que descia, que se humilhava. Ana, ela tem uma história, a história dela era uma história árdua, porque ela sofria, porque ela sentia a dor. Só quem sabe a dor de uma pessoa que deseja ter e não tem é quem não tem, sabe? Uma pessoa que deseja ter algo, mas não tem. E na situação dela, ela desejava ter filhos, mas ela não tinha. E ela sofria com aquilo, porque ela era vítima de zombaria, ela era escanteada, muitas coisas aconteceram na vida dela. Por quê? Porque ela não tinha. E quando não temos, às vezes isso acontece. Mas ela tinha uma história. Qual era a história dela? De oração. Ela precisava buscar, ela sempre subia, ela sempre ia. Qual era a história dela? De perseverança, ela sempre perseverou. Qual era a história dela? De buscar. A história dela, no currículo dela, não tinha murmuração, reclamação, indagação, não. A história dela era de oração, de buscar. Quem tem história, irmão, ele tem que fortalecer a sua história. Quem tem chamada, fortalece a sua chamada para com Deus. Ela fortaleceu, ela precisava buscar. Ela estava dizendo, sabe o que? Escuta a mensagem, olha a resposta para você aí, viu? Escuta o que Deus está revelando para você. O Senhor está dizendo para você que se você tem história, você vai buscar. E quem tem história, quem tem história é diferente. Sabe o que Ana estava dizendo? Em outras palavras, permita-me eu conjecturar, permita-me eu entrar nessa homilética. É muito forte isso aqui. Ela tinha uma história, e a história que ela tinha é que ela era de oração. Se eu vou resolver esse problema aqui, sabe como? Na oração. Meu Deus, tem coisa, presta atenção no recado, na resposta de Deus para a sua vida. Tem coisas que só resolve na oração. Ela tinha tudo para brigar, ela tinha tudo para discutir, mas ela sabia que aquilo ali era um problema que só resolvia na oração, e ela foi orar. Entra comigo nessa profundidade aqui. Ela foi orar. Entra comigo nessa profundidade aqui. Vem comigo pegar água lá embaixo no poço, água cristalina para beber. Vem comigo, vem, desce comigo, mergulha comigo aqui nesse rio. Aleluia. Ela, mulher de oração, tem uma história. É como se ela estivesse dizendo assim: tá certo, isso não vai ficar assim. Eu estou orando, eu vou orar, eu vou buscar. Ela estava olhando para a situação, ela estava olhando para o desprezo que estava recebendo, ela estava olhando para todos que estavam lhe olhando como uma derrotada. Ela disse: eu estou orando, isso não vai ficar assim. Quando ela orava, ela estava entendendo. Vem comigo na homilética. Ela estava dizendo: sabe o que? Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Ela olhava de uma maneira poderosa e dizendo: eu estou orando, isso vai mudar. Você está entendendo que a tua história não vai ser danificada pelos teus adversários, por aqueles que de repente surgem, de repente aparecem, de repente chega para destruir, chega para acabar. O Senhor está dizendo para você que a história, tudo que estão fazendo com você não vai ficar assim. Meu Deus, meu Deus. Ora ela estava orando, chorando, triste, ouvindo palavras ao contrário, mas quando menos espera, essa mulher estava sorrindo, sendo abraçada, recebendo abraços.
Essa mulher estava outrora, não tinha ninguém ao seu lado, porque a dor era tão grande que as pessoas se comoviam e algumas pessoas não tinham condições psicológicas para chegar perto de Ana, porque a dor dela era muito grande, e a verdade é que ninguém na terra podia fazer nada por ela, mas ela estava orando. É como se ela estivesse dizendo: esse negócio não vai ficar assim. É como se ela estivesse dizendo: Deus vai fazer alguma coisa por mim. Eita, e fez, e ela teve a alegria de mostrar a bênção, a vitória, o que Deus fez na vida dela. Eu não sei o que estão fazendo com você. Ai, meu Deus, que negócio é esse? A mensagem de hoje, a mensagem de Deus hoje para você é que não vai ficar assim. O que estão fazendo com você, a mensagem é essa: o que estão fazendo com você não vai ficar assim. Você crê? Você está entendendo que não vai ficar assim, assim como do jeito que está, que não vai continuar. O Senhor manda te dizer, eita, que Deus tremendo, que não vai ficar assim. Que o que estão fazendo com você não vai ficar assim. Por que não vai ficar assim? Porque Deus, o Criador de situações, está chegando. O Criador de situações está chegando, meu Deus, para mostrar que é contigo, porque tem coisas em nossas vidas que só quem faz é Deus. E Ele está dizendo: não vai ficar assim, porque eu, Senhor, vou trazer, meu Deus, milagres. Vou fazer maravilhas. Vou mostrar que sou Deus na tua vida. Vou mostrar que sou Deus que te escolhi. Vou te mostrar que se apenas uma tempestade, e ela vai passar. Isso é apenas um vento, mas que já está indo embora. Tu estás entendendo? Isso é apenas uma prova, mas que tu já está... Ei, Deus, mano, isso aqui não é coisa de homem, sabe? Isso aqui não é coisa... Não, isso aqui é coisa do Espírito Santo de Deus, ó. Ele está dizendo que vai passar. Essa tempestade, ela vai passar na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus, irmão, Ele tem uma história nova para você, meu Deus. Ele está escrevendo uma nova história para você, porque é Ele quem escreve, é Ele quem sabe do teu dia a dia. Tem calma. Ana disse: isso vai ser resolvido. Vai. Isso não vai ficar assim. Estás tentando resolver esse problema de que forma? Ai, meu Deus, tem que dizer, não é? Tem que dizer. Estás tentando resolver a situação de que maneira? Estás colocando nas mãos de Deus. Cuidado, porque Deus está dizendo que Ele quer a história, o negócio, a situação, o problema, a luta, a dificuldade, a batalha. Ele quer nas mãos dEle. Deixa com Deus, rapaz. Para com tanta inquietação, porque se Deus está no controle, as coisas não vão ficar do jeito que está. Pode aguardar, meu Deus. Ele está vindo, Ele está chegando. Suruzidai estava no lugar que Deus o tinha colocado, um dos mais rejeitados, mas ele estava comandando o exército da tribo de Simeão. A tribo de Simeão era uma tribo onde Deus estava com as mãos estendidas, e que Deus sabia que era uma das tribos que não podia ser envergonhada.
Mas ninguém dava nada por Zuruzidai. Mas Zuruzidai estava com Deus, Deus estava com ele. Tanto prova que ele disse: minha rocha é o Deus Todo-Poderoso. Se tua rocha é o Deus Todo-Poderoso, pode ter certeza que as coisas vão acontecer na sua vida. E a tempestade vai passar. É uma tempestade, é um vento que está soprando, que você não sabe de onde ele vem para onde ele está indo, mas o Senhor sabe de onde ele vem, sabe também para onde ele está indo. Tenha calma, não vai ficar assim. Você pode olhar para dentro de você e dizer, profetizar para você mesmo, e posso, pastor, profetizar para mim assim? Você pode dizer, não vai ficar assim. O que fizeram e o que estão vendo com você não vai ficar assim. Existe um Deus do céu que trabalha para nos abençoar. Existe um Deus do céu que nos manda a resposta. Existe um Deus do céu que passa por cima de quem Ele quer. Existe um Deus do céu que abençoa o tempo todo. Existe um Deus do céu que já entrou na tua causa. Existe um Deus do céu que já derrubou um gigante. Meu Deus, existe um Deus do céu que eu sinto a presença dele o tempo todo e toda hora. Existe um Deus do céu que coloca palavras na minha boca para dizer a você que a situação não vai ficar assim. Ele vai mostrar que é Deus da sua vida aí. Alguém vai saber que ele é fiel. Meu Deus, que negócio é esse? Dá para sentir a presença do Deus Todo-Poderoso? Dá para sentir o que eu estou sentindo aqui? Eu compartilho com você. Sinta a presença de Deus aí. Não vai ficar assim. A palavra que Deus coloca na minha boca hoje é essa. Não vai ficar assim. Quero nem saber. Eu não tenho pena. Não vai ficar assim. Acabou-se. E não ficou mesmo, não. Ana, ela estava dando uma resposta para todos que estavam olhando para ela como uma coitadinha. Alguém te olha e diz, é uma coitada. Essa irmã coitadinha só vive na igreja. A vida dela nunca muda, só vive na igreja, o marido num bar bebendo, só vive na igreja, os filhos se drogando. Você, irmão, vai ficar assim não, filho, vai não. Isso é mentira do diabo, irmão. É mentira do diabo, que vai ficar assim, o que? Vai não, vai. Eu tenho várias histórias, irmão, que Deus entrou na causa, que Deus resolveu. Eu tenho várias histórias da Bíblia Sagrada que Deus não deixou a situação permanecer do jeito que estava. Não vai ficar assim, não vai. Você crê que não vai ficar assim? Zuruzidai, encostado, rejeitado. Deus estava com ele. Nem todo mundo sabe o mistério que Deus tem na tua vida. Nem todo mundo compreende. Sabe quando é que as pessoas vão entender o que Deus tem na tua vida? Nunca. Principalmente a tua família, principalmente os que estão ao teu lado, sabe, principalmente aqueles que invejam você, que são invejosos. Nunca vai entender não, irmão. Eles tentam atrapalhar, mas nunca entendem, nunca conseguem atrapalhar. Eles tentam compreender, mas nunca compreendem. Não adianta. Você lembra daquela história do cavalo, que quanto mais alguém colocava a terra, mais ele subia e chegou em cima, no topo, estava dentro de uma cisterna, de um buraco que ele caiu? Quando todos, e o próprio dono disse, pode enterrar vivo, eu não vou gastar dinheiro aí não, eu não vou investir nele não, mas patrão, é o melhor cavalo que nós temos aqui na fazenda. Ele disse, não, pode enterrar ele vivo aí. Alguém faz de tudo para te enterrar vivo, mulher. Né, meu querido? Enterrar o teu ministério, enterrar a tua chamada, é verdade, isso aqui é coisa de Deus, irmão, é a palavra ministrada. Alguém faz de tudo para enterrar teus sonhos, enterrar teus projetos, é verdade. Alguém já pegou e disse, vou enterrar os projetos, enterrar tudo, vou deixar ela sem nada, eu vou enterrar ela viva. Vai não, Satanás, maior é Deus, maior é Deus, sabe, maior é Deus. Alguns estão prestes a ser enterrados porque alguém quer enterrar vivo, outros querem se enterrar assim mesmo porque não aguenta mais a opressão, a batalha, a dificuldade, as lutas. Não vai ficar assim. É a mensagem de Deus hoje para você, é que não vai ficar assim. Você crê? Guarde essa no seu coração, se alegre, se fortaleça. Zuruzidai foi para a batalha, para a peleja, e saiu como vencedor reconhecido.
A Bíblia Sagrada fala de outro homem que eu poderia me expressar aqui com a graça do Espírito Santo a respeito dele, que foi justamente o Abidã. Abidã, que era o filho de Gideone, ele também comandou o exército da tribo de Benjamim. Esse Abidã, ele foi um dos homens muito bem conceituado, que passou por muitas coisas, mas ele conseguiu vencer também, sabe? Eram homens que não apareciam, aparentemente, eles não apareciam, eles não tinham muito conteúdo, mas quando chega o tempo de Deus fazer com que alguém apareça, Deus vai e faz. Por isso que você não pode se desesperar, porque vai chegar o tempo, vai chegar a hora que Deus vai fazer você aparecer. Você crê que Deus faz? Você crê que Deus realiza? Você crê que assim como Deus fez na vida dos homens antigamente, Ele é o mesmo Deus que faz na vida dos homens nos dias de hoje? Na verdade, o nome Abidã significa servo de Deus, juiz menor. Abidã, servo de Deus ou juiz menor. Abidã, ele era um servo, e quem é servo, serve, e quem é servo também, ele é servido. O servo, ele serve, mas para ele servir, primeiro ele é servido, ou seja, Deus serve ao servo. Toma, meu filho, dá ao servo, agora sirva. Então você tem que entender, se hoje você está em uma situação de servo, amanhã Deus te colocará em um patamar muito alto, mas nunca esquece que tu és servo. Receba essa palavra, mastigue o dia todo, guarde no seu coração, entenda que as coisas não vão ficar do jeito que está. Você crê? Então, se você crê, receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo, no nome daquele que nunca pecou, Jesus! Poderosa Palavra de Deus com o pastor Fernando Alves. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias, adicione o zap do pastor Fernando Alves, DDD 11 96598 6895, DDD 11 96598 6895.